Oi, minhas princesas, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniele e no vídeo de hoje eu vim falar sobre os pensamentos obsessivos, sabe? Aqueles pensamentos que devoram as nossas noites, devoram a nossa sanidade, o nosso bem-estar, né? Porque tem coisas que ficam martelando a ponto da gente achar que vamos ficar loucos, né? E hoje foi um assunto que me veio bastante por eu ter visto no vídeo e eu falei assim, cara, é muito legal eu trazer isso pro canal, porque por mais que eu não tenha inscrito, muito inscrito, acho que eu tenho 5 inscritos, eu sei que quem precisa ver vai ver. E quem for pra escutar, vai escutar, porque não é à toa que eu tô gravando esse vídeo. Tem alguém que tá com vocês que querem que eu grave esse vídeo e eu vou gravar. Que eu vou contar um pouco da minha história. E aí eu começo falando, né? Começo a explicar pra vocês como que eu resolvi e tudo mais. Eu não vou enrolar, eu prometo que vai ser rapidinho. Eu acho que em 2018, em 2019, 2020, no começo do ano da pandemia e tudo mais, eu me vi sozinha, assim, com muitas coisas que tinham passado na minha vida, muitas coisas que eu não tinha resolvido no inconsciente e muitos traumas também. E aí, na pandemia, eu em casa, tudo veio muito à tona. Era como se eu tivesse todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não tivesse ninguém. Era como se do mundo, da porta para fora, eu fosse uma pessoa extrovertida, eu conversava, dava conselho, e da porta para dentro eu não tivesse ninguém. Pra quem não sabe, eu sou da Umbanda e eu tava nesse período, eu tava afastada, não era filha de santa ainda, de nenhuma casa, eu era somente consulente. E eu tava afastada, assim, de tudo, mas eu nunca deixei de acreditar em Deus, né? Até que, gente, eu não dormia, eu não tava comendo. Foi um dos períodos mais horrorizantes, assim, pra mim nessa vida, porque eu tinha medo do escuro, eu tinha pavor do escuro, eu tinha pavor de ficar sozinha com os meus pensamentos. E era complicado, muito complicado nessa época. E, e aí eu pedi pra Deus, eu falei assim, Deus, ou o Senhor tira esses pensamentos de mim, ou o Senhor me leva, porque eu já não aguento, eu não suporto. Gente, eu tava numa situação que eu não suportava pensar, eu não suportava lembrar de tudo que tinha acontecido, porque era como se o pensamento vivesse constantemente dentro de mim, sabe? Não tinha pausa. Era todo momento. Se eu ficasse calada, era como se aquele sentimento voltasse, se aquelas lembranças viessem à tona e fosse me devorar, sabe? E aí foi quando eu pedi, eu falei assim, Deus, ou o Senhor me leva, não com um tom de autoridade, mas com um tom de ajuda. Ou o Senhor me leva, ou o Senhor me ajuda, me manda alguma ajuda, me manda um guia espiritual, um mentor. Até então eu não conhecia as entidades que trabalhavam comigo. E aí eu ajoelhei nesse chão, eu acho que era de madrugada, eu não dormia, né? Então assim, era 2, 3 horas da manhã eu chorando aqui. E aí vem uma moça linda, incrível, que me acompanha até hoje, não posso falar o nome dela, não tenho essa autorização. Também não acho muito válido assim. Mas pra quem acredita em anjo da guarda, guardião, enfim, ela veio com muita luz, com muita axé, e ela falou assim: eu tô aqui pra te ajudar e eu vou te ajudar. A partir de hoje, você vai saber que você é querida pela espiritualidade, que a gente tá aqui pra te ajudar. Gente, isso foi numa semana. Em 2 semanas eu consegui ter acesso através do cursinho, né, pra vestibular. Eu consegui ter 2 anos de graça de uma das melhores psicanalistas, assim, pra mim ela é do país, sabe? Porque ela é maravilhosa, ela, tipo, me acolheu durante 2 anos e me ajudou muito com esses pensamentos, muito com esses traumas. Só que, apesar dos apesares, apesar de estar na consulta, apesar de ter aliviado, assim, 70% da carga que era, 80%, vai, tinha alguma coisa a mais. Porque eu ainda sofria, sabe? Quando era meio que uma dependência. Aliviou muita coisa, eu comecei a entender muitas outras coisas que tinha agravado por conta desse problema. Mas
E algumas vezes eu me pegava com esses pensamentos, sabe? Tipo, quando eu afastava dela, parava com as consultas, era como se voltasse à tona, entendeu? Era como se fosse um remédio e eu era dependente. E aí eu passei, até que eu conheci a Umbanda, de verdade, virei filha de santo. E eu comecei a aprender muito com as entidades, muito com os saberes espirituais. Me alimentei muito dessa fonte, né? Que é um alimento para a alma. E eu melhorei. Então, eu ainda tenho esses pensamentos, ainda volta, vira e mexe. Esses pensamentos voltam. E assim, gente, eu acho que quem nasceu pra pensar, quem nasceu pra viver isso, vai viver eternamente. Eu sinto em dizer. Mas uma hora expurga. Eu não acredito que a gente passa nada por acaso, que a nossa mente, enfim, eu não acredito que nada é por acaso. Não acho válido romantizar nenhum sofrimento, principalmente trauma, mas por que você vai contra o fluxo da sua vida? Se aconteceu, cara, vamos tratar de resolver. Então eu tô aqui basicamente pra falar o que eu fiz cara, dar um abraço assim espiritual em vocês. Espero que de coração, se vocês estejam passando por isso, que a espiritualidade, Deus e quem está presente possa acalmar o seu coração. Mentaliza muito os mentores espirituais, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar, assim como eu fui ajudada, entendeu? Então vamos lá. Eu separei o vídeo em 5 tópicos. E o primeiro é você se perguntar, tá? O que você tá sentindo? Né? Quando você lembra disso, desse pensamento obsessivo, o que que, como que você fica, sabe? Aliás, é o segundo tópico, como você fica, né? Mas por quê? Sabe? Qual que é a cena que mais aparece na sua mente? Tudo bem, é um contexto de briga, é um contexto de trauma muito grave, é um contexto de abandono ou qualquer outra coisa. Qual é o contexto, qual que é a cena específica que aparece na sua mente? É a pessoa te xingando? É a pessoa indo embora? É a pessoa tocando em você? Tipo, é a pessoa, sei lá, em caso de traição, é a pessoa, você vendo a outra pessoa conversar? Não sei, gente. Mas o porquê? Qual que é a cena que tá mais na sua mente? Racionaliza isso. Tá, então, o momento que eu penso, que sempre aparece na minha mente, é isso. É esse ponto em específico. Pega como se fosse uma pinça e separa. É esse aqui, nesse contexto todo, é essa cena aqui que agrava a minha ansiedade, que agrava a minha depressão. É esse ponto em específico que tira toda a minha tranquilidade, toda a minha paz de espírito. Ok. Depois que você tirou com essa pinça, você vai ver como que você se sente com essa cena. Com essa cena do abandono, com essa cena sei lá, da briga, do abuso, de qualquer outra coisa. Como é que você se porta perante essa problemática, sabe? O que causa no seu corpo? Se entende, sabe? Se escuta. O que causa? Por mais que é dolorido, gente, eu não tô falando pra vocês fazerem isso, é óbvio que automaticamente vocês vão estar pensando. Mas eu fiz tudo isso com a ajuda de uma terapeuta e com a ajuda da espiritualidade, das entidades, dos meus conhecimentos que eu fui atrás de ler. Mas aí você fala assim, nossa, Dani, mas eu não tenho condição de pagar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas, gente, tem muitos psicólogos voluntariados, que nem essa minha psicóloga. Ela era formada, graças a Deus. Mas tem muitos psicólogos bons que não são formados ainda e que são voluntários. Assim como tem psicólogos formados e que são voluntários também. Então, assim, dá um Google, pesquisa aí. Faculdade de psicologia, eu acho que a maioria das privadas e principalmente das públicas tem. Eu sei que PUC, se eu não me engano, tem. USP tem. Entendeu? Aqui em São Paulo tem muito, no Rio de Janeiro tenho certeza que também tem, mas em diversas universidades, assim, tem muitos voluntários de psicologia. Então, vamos lá. Eu
tô falando pra você voltar sozinho pra esse trauma. Se você não conseguir, eu vou colocar nos minutos aqui embaixo o momento que você pode voltar. Mas tenta racionalizar tudo isso, tenta explicar, sabe? Escrever. Pode deixar aqui nos comentários. O que te deixa, sabe? Eu prometo ler todos, eu prometo entender, tentar entender, responder. Tenta entender como que essa cena, o que ela causa em você? É uma dor que causa? É uma vontade de chorar? É um medo? É uma raiva de você mesmo? Sabe? Às vezes a gente tá passando esse sufoco por não saber perdoar nós mesmos. Ou por não perdoar, por a gente ter permitido acontecer, mas às vezes a situação não estava nem sob nosso controle, né? Então, como você se sente? O que aquela cena em específico causa no seu corpo, causa no seu emocional? Porque a dor no emocional geralmente acarreta na dor física, né? Às vezes você fica sem fome, com dor de cabeça, se sente na indisposição, se sente acelerado por conta da ansiedade. Então, é muitos fatores que é preciso ser visto, entendeu? E é preciso você se conhecer esse sentimento e não negar ele. Porque quanto mais você nega, mais você... É como se ele é como se fosse uma espinha, né? Como, sei lá, se fosse uma tora de madeira aqui no seu rosto e toda vez que você pensasse nela, é ela expurgando, saindo. E aí, toda vez que você nega esse pensamento, você empurra com toda a força. Aí ele entra. Aí daqui um dia, 2, uma semana, ele sai. E você empurra. E assim vai consecutivamente até você tratar, até você arrancar de vez, né? E quando você arrancar de vez esse toco, ainda vai ficar aberto. E você vai precisar curar dessa ferida aberta. Porque não é assim de uma hora pra outra. Pode ser que nessa vida você não tire 100%, mas você começa a lidar com essa ferida aberta. Entendeu? E é possível sim, gente. Acredita. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Então, o primeiro passo é você ver qual que é a cena, especificar qual que é a cena, o que ela causa em você. O terceiro passo, né, eu já até falei, procurem ajuda. Gente, não queira abraçar o mundo sozinhos. Você tem, 1 milhão de pessoas. Dani, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Procura um amigo. Procura, de preferência, um profissional da saúde. Porque muitas coisas que eu conversava com a minha psicóloga, eu nunca conversei com ninguém. Assim, eu me abria como, sei lá, sabe? Eu nunca tinha nem me abrido assim com a espiritualidade, assim, com a entidade de outras pessoas. Depois que eu virei filha de santo, eu entendi que eu não precisa estar um médium incorporado pra me falar, porque elas estão aqui, né? Eles sabem da forma que eu tô pensando, mas se expressem, gente. Procurem ajuda, psicólogo, vai no terreiro de umbanda, de candomblé, vai na igreja, conversa com alguém. Procurem ajuda. Não queira sair dessa sozinhos. Se vocês estão aqui nesse vídeo, é porque vocês ainda não conseguiram sair. Aí você fala assim, não, Dani, mas, cara, eu até passei com a psicóloga, mas eu não consigo sair desse loop infinito. Eu não consigo sair disso. Aí você se pergunta, nossa, mas por que será? Né? E aí você medita. É questão de autoconhecimento. É questão de mudar, sabe? Se não tá dando certo com uma psicóloga, tenta com outra. Se não tá dando certo de um jeito, tenta de outro. Tem inúmeros canais aí que dá pra você ver. Inúmeros vídeos de autoconhecimento. Medita, reza. Porque não tem como vocês ir contra o fluxo da vida. Se porra desse negócio, desse pensamento não sai de vocês, se pergunte o porquê. Porque se vocês deitarem uma... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando de gente com depressão, não tô falando de gente com problemas psicológicos, de fato. Tô falando de pessoas que estão dessa forma por causa de traumas, tá? Então, não adianta você falar assim, porra, eu não paro de pensar nisso, eu não consigo evoluir, eu não consigo, não sei, não sai de mim isso. E você deitar, porque a vida vai olhar pra sua cara e vai falar assim, olha, se você quer ir contra o fluxo da vida, ok. Você que sabe, você que vai sofrer.
A vida não vai ser boazinha com você, não vai falar assim, ai, olha, ela tá sofrendo, tá dentro da cama, coitadinha, eu vou tirar, porque não vai, gente. Eu acredito muito em Deus, mas levanta, sabe? Faz seu esforço. É dolorido? É. E ainda mais quando você se vê sozinha, né? Eu, graças a Deus, tinha muita gente. Tive meu namorado, tive os meus pais depois de, sabe, de muito tempo que eu resolvi conversar e tudo mais. Tive minha mãe de santo, tive as entidades. E muita gente que veio pra me ajudar. Muita que Deus e os orixás colocaram na minha vida. Mas isso só foi possível quando eu me abri pra essa ajuda. Vocês estão me entendendo? Eu não olhei pra vida e falei assim, olha, já fiz isso, já me revoltei, mas com o tempo eu falei assim, cara, é isso, ok. E agora? Né? E aí, procurar ajuda, não deu certo? Tenta, não desiste, gente, pelo amor de Deus, não desiste. É pior você ficar parado esperando do que você ir correndo atrás. Porque um dia você vai encontrar respostas dentro de você. A resposta nunca tá fora, a resposta sempre vai estar dentro. Pode ser, ai, clichê. Não é, gente, pelo amor de Deus. Vai chegar a resposta. Se você tá vendo esse vídeo é porque é pra ver. Vocês não estão entendendo. É pra você ver e pra você entender que a resposta tá aí dentro. Que a cura não tá em outra pessoa. Você só vai reencontrar a questão que vai te melhorar, que vai te melhorar. Você vai reencontrar, você não vai encontrar. Porque a resposta já tá aí dentro. Entendeu? Você só precisa de um empurrão. Você só precisa de um lembrete. Porque a sua alma, o seu espírito é inteligente a ponto de saber. Você só tá enquadrado nesse momento. Você só tá enquadrado nessa vida, nesse momento. Você não é isso. Você está isso. Entendeu? É por isso que Deus, o universo, mandou os psicólogos, os psiquiatras, esses coaches, esses livros de autoajuda. Entendeu? Pra falar assim, vamos fazer de conta que a vida que a gente tá vivendo é isso aqui. E aí a gente, aliás, o problema, né? Que a gente tá vivendo nessa vida é esse aqui. Aí a gente fica assim, ai meu Deus, problema, não para de pensar, não para de pensar. Pra onde eu vir eu só vejo problema. Mas aí chega esse pessoal e fala assim, não, vem cá, ó. Tem esse lado, tem lá em cima, tem lá embaixo, tem outros ângulos. Não é só isso. A vida não é só isso. Você está pensando nisso. Você não é isso que aconteceu. Às vezes você não é nem culpado disso que aconteceu. E se for, você era aquilo. Você não precisa mais ser. Vocês estão me entendendo? Então, cruzar os braços e deitar na cama, chorar o dia inteiro, não vai resolver. Se ajudem. Como é que vocês vão querer que a espiritualidade, que a entidade, que Deus, o universo, o Buda, orixás, não sei, ajude vocês se nem vocês mesmos não querem fazer isso por vocês? Se vocês estão vendo esse vídeo, é pra você, porque alguém quer que vocês vejam. Entendeu? E assim, quando bater esses pensamentos, depois que vocês verem o vídeo todo, pensa assim, esse pensamento tá me acarretando, tá vindo de novo e de novo, agora ele tá piorando, agora eu tô vendo nitidamente tudo que aconteceu, mas você vai fechar o olho e vai pensar, cara, o que aconteceu? Mas essa pessoa não sou eu. Às vezes a gente tá tão preso naquele momento, que a gente começa a se identificar com aquilo, que é nosso nome vira aquilo, que tudo que está em volta vira aquilo. Vocês estão me entendendo? Então, quando vocês fechar e começar a pensar nisso, vocês imaginam, tudo bem, aquela era outra pessoa, eu não sou mais essa pessoa. Aquela pessoa que sofreu aquele trauma não é mais eu, era outra pessoa. Hoje eu sofro a consequência disso. Mas eu não sou aquela pessoa, eu não sou aquilo. Eu estive naquele momento, naquelas circunstâncias, mas eu não sou aquilo. Entendeu? Então você vai... É como se fosse outra pessoa, entendeu? Você está visualizando outra pessoa. Não é você. Você não é essa dor. Você não é essa sensação, você não é esse pensamento, você não é essa obsessão que está dentro de você.
Eu tô aqui, cara, eu tenho inúmeras coisas, eu vou até deixar linkado, inúmeros sites, pessoas que já me ajudaram de link, assim, pra ajudar vocês. Porque vocês não são isso, coloquem na cabeça de vocês. Vejam aquele passado como se fosse outra pessoa. Como se fosse outra realidade, que não existe mais isso dentro de você. Como se fosse essa realidade. E o quarto inteiro fosse a sua vida. Você tem muito o que viver. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar. Às vezes, também, quando eu tô assim, eu queria muito falar. O que aconteceu hoje comigo sempre acontece. Energias de fora. Eu trabalho muito com energia, eu sou filha de santo. E eu pego muita energia, não sei se é por conta dos meus orixás, se é por conta da falange que eu carrego, né? Eu pego muita carga dos outros. Gente, às vezes eu capto a agonia das pessoas. Hoje eu saí, né? Eu tava toda de piriguete, né? Com a blusinha assim, com top. E saí bonita, sabe? Arrumada, que o meu cabelo hoje tá bonito. E aí eu saí e cheguei com uma agonia dentro de mim. Gente, fui no mercado e voltei. Cheguei com agonia dentro de mim, com a coisa. Aí comecei a colocar a ponta, né? As músicas das entidades e tal, pra mim acalmando. Sentei aqui pra estudar. Gente, parecia que meu coração ia pular do peito. E começou com aquela agonia, com aquela ansiedade, com esses pensamentos de volta, para vocês verem que isso não é distante. Eu faço isso que eu tô fazendo. Eu parei. E aí começou a querer vir aqueles pensamentos. Eu não rejeitei, porque é como eu expliquei pra vocês. Quanto mais eu empurro pra dentro, mais ela daqui, tipo, ela vai querer sair. E se eu empurrar mais, ela vai querer voltar de novo. E hoje em dia eu não rejeito. Eu paro, penso e falo, ok, o que eu tô pensando, qual que é a cena, como que eu tô me sentindo. Mas aquela Daniele não sou mais eu. Aquela Daniele que sofreu aquela coisa não é mais eu. E eu não sou aquilo. Eu não sou aquilo. Só aconteceu. O que eu posso tirar de aprendizado? Não ficar se vitimizando. Ai, porra, agora eu sou isso, porque isso. Não. Aconteceu, aconteceu. Não vai contra a vida, porque se você jogar contra a vida, vocês vão perder. A vida só vai olhar pra vocês e vai falar assim, quer ficar deitado aí? Ok. Quer ficar deitado aí? Ok. Não tô, tipo, chicoteando vocês porque só vocês sabem a dor de vocês. Mas eu não tô aqui pra alimentar esse sentimento de tadinho, sabe? Ninguém é coitadinho. Ninguém não tem forças. Vocês têm força, vocês só não imaginam a força que tem dentro de cada um de vocês. Entendeu? Hoje eu tentei gravar esse vídeo 4 vezes e as 4 vezes eu fui muito atrapalhada. Então, e agora, né, que aconteceu isso de novo, me veio na cabeça. Grava e grava. Então, se vocês estão vendo isso, gente, pelo amor de Deus, podem comentar, contem a história de vida de vocês. Eu prometo ler todas. E é isso, sabe? Eu basicamente me afastei dessa identidade de pessoa que sofreu. Eu entendi que eu não sou aquele trauma. Eu entendi que eu não conseguia sozinha. Eu entendi que eu precisava pedir ajuda. Então, seja humilde. Ame você mesmo. Entenda você mesmo. Entendeu? Por mais que vocês tenham vergonha, procure qualquer outra pessoa, sabe? Tipo, sei lá, de faculdade. Enfim, eles vão te ajudar, gente. Vai chegar ajuda. Peça. Mesmo peça. Não, Dani, não peça. Não sei como pedir, só peça. Ajoelha, mas peça com toda a força que vocês têm, que vocês vão conseguir. Tá bom? Tenho certeza. E podem colocar o nome de vocês, que eu coloco o nome de vocês, firma o nome de vocês, que qualquer coisa, gente, eu juro por Deus que eu estou aqui pra ajudar vocês, com muita axé, com muitas das minhas vivências e dos meus conselhos, porque não é só eu que tô aqui. As entidades também, porque eu tenho certeza que o plano espiritual quer muito que vocês evoluam, que vocês tenham essa consciência. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Que Deus, os orixás, as entidades tirem essa agonia de vocês, entendeu? Estabeleça paz nesse seu coração, nessa mente tão agoniada, né? Eu sei o que você tá passando. Eu já senti isso. Eu já tive na pele. E isso não é à toa que eu quero trabalhar com isso, né? Porque
Imagina se eu não tivesse passado, como que eu entenderia meus pacientes, né? Então, eu tô aqui 1 milhão de vezes pra vocês. Para o que vocês precisarem, eu estou aqui. Não só eu, como todas as entidades que aqui se faz presente. E que se fazem presente aí. Não precisa, mas eu tenho medo. Anjo da guarda, Deus, quem vocês, principalmente Deus, mas quem vocês quiserem acreditar. Porque tem uma força maior movendo tudo isso. Tá bom? Então fique com Deus. Tomem banho. Eu posso gravar um vídeo de banho de erva, mas primeiro eu tenho que pedir pra minha mãe de santo, né? Mas tomem um banho de alfazema, sabe? De alecrim. Se cuidem. Cuidem do interno, cuidem do externo, cuidem do cabelo. Vá tomar um banho e vá procurar ajuda. Porque a ajuda tá chegando. Tá bom? E já chegou, né? Porque se esse vídeo tá pra você, é porque já chegou. Então, muita axé na caminhada de vocês. Eu amo muito vocês. E muito obrigada por ter assistido até aqui. 26 minutos sem corte, hein? Então, muito obrigada, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Qualquer coisa, deixe os comentários aqui.